Olá, turminha, tudo bem? Então agora nós vamos para a nossa aula de Geografia. Se vocês olharem lá no cronograma, vocês vão ver que eu não mandei nenhuma atividade de Geografia para casa porque nós já havíamos terminado a apostila. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é um resuminho bem rápido do que a gente aprendeu, das aulas que estavam lá no site Videoaulas do Positivo, como uma forma de revisão, tá? Para a nossa provinha. Então, o que a gente estudou em Geografia? A gente estudou sobre a dinâmica populacional no Brasil, a migração interna, a migração de retorno, fluxos migratórios, certo? Aonde que o pessoal saiu, será que saiu da zona rural para a cidade, ou foi da área urbana para a área rural? Todos esses movimentos migratórios e deslocamentos da população nós estudamos. Então, lá na página 32, nós temos um resuminho. É esse resuminho que eu vou passar para vocês agora, para a gente poder estudar para a prova depois, tá? Então ali, o que é população? Ah, população são pessoas, mas pessoas. Então, população, o termo correto é conjunto de pessoas que habitam em determinado território. Então, a população de Siqueira Campos é as pessoas que moram em Siqueira Campos, tá bom? Então, população é um conjunto de pessoas que habitam no mesmo lugar. Qual é o órgão federal do governo criado com o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil? Então lembra que a gente estudou que o Brasil tem um órgão específico que faz as pesquisas, os censos demográficos, certo? Então pode ser que já tenha ocorrido de ir na sua casa ou não, mas geralmente vai alguém com alguma pesquisa para saber quantas mulheres e homens nós temos no Brasil, quantas pessoas de cor branca, de cor negra, de outras também indígenas tem no nosso país. Então tudo isso é feito através de um censo demográfico, que é feito pelo órgão chamado IBGE, que a gente já estudou sobre ele, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então esse órgão reúne todas as informações referentes à população do nosso país, para que a gente saiba então qual é a porcentagem de mulheres, de homens e assim por diante. E para obter essas informações, então o IBGE realiza a pesquisa, e essa pesquisa chamada que eu acabei de falar, censo demográfico, que é a partir desse censo que reúne todas as informações sobre o nosso país. População, nós temos alguns termos de população. População absoluta, população relativa. Então, a população absoluta é o número de habitantes de um município, ou número de habitantes do estado, ou número de habitantes do país. Então, isso é a população absoluta. Por exemplo, população de Siqueira, 20 mil pessoas, esse é a população absoluta de Siqueira. A população relativa é a quantidade de habitantes em relação à superfície. Lembra quando a gente calculou a população relativa da nossa sala de aula? O que a gente fez? A gente tirou a medida da área da sala e fizemos uma conta. Pegamos quantas pessoas nós somos e dividimos pela área. E tivemos o número da população relativa. Então, dentro da superfície da sala de aula, eu acho que era 3, 2, não, na verdade era 0,33, né? Por metro quadrado. Então essa é a população relativa. É a área que a gente pega e faz a conta com o número da população. E a gente tem quantas pessoas habitam por metro quadrado, tá bom? Essa é a população relativa. O Brasil é um país. Lembra que a gente viu a diferença de populoso e de povoado? Então o Brasil é um país populoso, ou seja, muitas pessoas habitam no país, mas ele é pouco povoado. Qual é a diferença? O povoado tem a ver com a superfície, a população relativa. Lembra que a gente viu o estado de São Paulo? Ele é muito populoso. Mas lá o estado do Mato Grosso, ele é pouco povoado. Por quê? Porque não tem muitas pessoas no mesmo lugar morando ali. É mais sítios, fazendas, igual a gente viu. Diferente de São Paulo, que é muitas pessoas habitando no mesmo lugar ali, né? Muitas pessoas reunidas. Então, essa é a diferença de populoso e de povoado. A população também pode ser analisada por meio de gráficos.
Lembra que a gente viu um gráfico que media ali, mostrava as idades, né, a faixa etária das pessoas. Como que é o nome desse gráfico? Pirâmide etária. Então a gente viu a pirâmide etária que mostra a idade da população brasileira. E a pirâmide etária ela é dividida em 3 partes, isso é muito importante. A base, o corpo e ápice. A base da pirâmide etária, ela está relacionada com as pessoas de 0 a 19 anos. Deixa eu achar aqui uma pirâmide para a gente acompanhar aqui. Lá na página 17 tem uma pirâmide etária. Então, a base da nossa pirâmide corresponde à população de 0 a 19 anos. O corpo se refere aos adultos, aos jovens ali, né? De 20 até 59 anos, então é o corpo dessa base. E o ápice é de 55 para cima, né? De 69 para cima, até os 100. Então, dentro dessa pirâmide, a gente consegue saber quantas pessoas no nosso país tem dentro dessa faixa etária. E por que é importante saber isso? Porque a gente estudou também, eu comentei com vocês, que quando o governo tem acesso a essa informação, ele consegue promover ações de acordo com a população brasileira. Então, se a população brasileira, em sua maior parte, são crianças, ou seja, a base dela está mais larga, significa que tem mais gente de 0 a 19 anos. Então, o que o governo tem que promover? Escolas, creches, incentivo ao mercado de trabalho, né? Porque a partir dos 18, 19, os jovens já começam a procurar alguma coisa para trabalhar, universidades. Então, tem que promover coisas de acordo com a faixa etária que está em maior parte, certo? Se a maior parte da nossa pirâmide é o corpo, ou seja, adultos, o que precisa ser promovido para que esse grupo seja atendido pelo governo? Então, o governo vai proporcionar moradia, vai proporcionar emprego, proporcionar transporte público para que a pessoa possa se deslocar, certo? Coisas que têm a ver com a faixa etária. Se o maior grupo de pessoas faz parte da ápice da pirâmide, ou seja, são os idosos, o que o governo tem que promover para esses idosos? A gente viu sobre lazer, certo? Hospitais para todas as faixas etárias são importantes, né? Mas o lazer para o idoso, a aposentadoria, certo? O governo tem que promover para eles. Enfim, de acordo com cada faixa etária, o governo tem que estabelecer, né? Ou deveria estabelecer coisas que sejam de acordo com a faixa etária, tá? O último ponto aqui que eu queria falar com vocês, o último ponto, qual é o termo que corresponde à mobilidade espacial da população? Então, se uma pessoa, eu moro em Quatiguá e estou indo de férias para Orlando, eu estou fazendo uma migração? Não, só apenas uma viagem de férias. Agora eu, cheia de dinheiro, estou indo morar em Orlando. Estou fazendo uma migração? Sim, eu estou fazendo uma migração. E olha como é o nome dessa migração. Eu mudei de país. Então, como que se chama essa migração? Migração externa ou migração internacional. Agora, se eu moro em Quatiguá e resolvi me mudar para Curitiba, como que é o nome desse movimento que eu fiz? Migração. Mas é uma migração o quê? Interna, porque foi dentro da unidade federativa, dentro do Paraná, ou também dentro do país. Se eu saí de Siqueira e fui morar em São Paulo, também fiz uma migração interna, porque está dentro do país, ok? Agora, como é o nome da outra migração que a gente estudou? Migração de retorno. O que acontece? Fui para São Paulo, não me adaptei, cidade grande, violência, não consegui emprego, tive que voltar para o meu lugar de origem. Como é o nome que se dá a essa migração? Migração de retorno. Então é quando a pessoa ela retorna para o seu lugar de origem, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de geografia.